hoje, eu escolhi falar sobre um assunto que eu já até falei anteriormente, mas que eu acho de extrema importância. Sabe aqueles casos onde você aplica toxina botulínica e você tem um efeito à distância e você fica se perguntando o que foi que aconteceu com a sua aplicação de toxina botulínica? Pois então, hoje o foco da aula são as assimetrias de sorriso decorrentes de aplicação inadequada de toxina botulínica. Eu não diria de aplicação inadequada, mas de uma dispersão inadequada da toxina botulínica. Então, o profissional vai com o intuito de fazer uma aplicação estética e hoje a aula é voltada para a região da boca, tá? Na próxima semana eu quero abordar outras intercorrências, como ptose de pálpebra, como evitar essas intercorrências. Mas hoje o foco é a região da boca. Por quê? Porque como a live tem um tempo, eu preciso de alguns minutos para poder rever a anatomia dessa região da boca, para vocês entenderem onde eu quero chegar com essa abordagem. Então eu separei entre a região da boca e na próxima semana a gente vai falar como evitar as intercorrências de um modo mais geral. Então vem comigo. Assimetrias de sorriso decorrentes de aplicação inadequada de toxina botulínica. Vocês já viram alguma situação onde o paciente aplica toxina botulínica no terço superior da face e o efeito reflete no terço inferior, na boca do paciente, com assimetrias na região do sorriso? O que será que aconteceu, hein? Eu apliquei toxina botulínica no meu paciente e causei assimetria no sorriso. O que pode ter acontecido? A primeira ideia que nos vem à cabeça é de que houve migração do produto. Mas será que de fato a toxina botulínica tem um poder de dispersão? Tem um halo de dispersão tão poderoso que o produto pode migrar da região do nariz para a região da boca? Vocês acham que é razoável a gente pensar dessa maneira? Ou existe alguma outra razão para que isso aconteça? Por exemplo, eu apliquei toxina botulínica no nariz e o paciente começou a ficar com o lábio mais pesado. O que será que aconteceu? Vocês acham que o produto pode ter migrado? A gente já conversou aqui sobre os halos de dispersão. Os halos de dispersão, eles variam entre 0,5 e 0,6 milímetros de raio. Então, é muito pequeno o halo de dispersão. É praticamente muito difícil que essa toxina ela migre para uma região tão distante. Então, eu vou explicar para vocês qual é a razão desse efeito colateral acontecer tão longe do lugar da aplicação. E, de novo, como eu sempre digo, não tem outro jeito. A anatomia explica a razão disso acontecer. Então, vamos lá. Na verdade, isso acontece quando você aplica toxina num músculo e a toxina dispersa para um outro músculo pela proximidade, pelo entrelaçamento entre os músculos da mímica. A gente já comentou aqui sobre as características do músculo da mímica, sobre o entrelaçamento que esses músculos têm entre eles e a proximidade que eles têm entre eles na face. E uma outra característica muito importante do músculo, da musculatura da mímica em especial, é a ausência de fáscia muscular. Então, gente, praticamente um músculo ele entrelaça com o outro. Fibras de um músculo, elas muito comumente se entrelaçam com o outro. Então, o que acontece é que você aplica toxina no músculo e o produto dispersa para um outro músculo pela proximidade ou pelo detalhe da origem e da inserção. Então é por isso que a gente vai rever aqui rapidamente a origem e inserção de alguns músculos que estão relacionados com o sorriso. Bom, o conhecimento da origem e da inserção desses músculos da mímica e da mastigação também, porque a gente tem casos de intercorrências leves, mas intercorrências quando a toxina é aplicada no músculo da mastigação. Se você conhecer a anatomia, a origem, a inserção desses músculos, isso evita qualquer tipo de intercorrência aconteça, tá? De que maneira? Eu vou explicar para vocês através dessa revisão aqui
como que a gente faz para compreender os músculos. Eu fiz um resumo aqui dos músculos ao redor da boca. Então aqui tá toda a musculatura da mímica, a musculatura facial, e eu selecionei aqui os músculos que estão envolvidos com o sorriso do paciente. Quais são esses músculos? Quando a gente sorri, eu tenho o relaxamento do músculo orbicular da boca, que é o próprio músculo do lábio, e eu tenho a contração dos músculos elevadores e dos músculos depressores. Então são esses músculos que a gente vai rever aqui, olha. Levantador do lábio superior e da asa do nariz, que é esse músculo estreitinho aqui que passa na lateral do nariz. Levantador do lábio superior, ó, que fica logo ao lado. Já vou falar para vocês a respeito da origem e inserção desses músculos, tá? Porque, olha, a origem tá aqui no processo nasal, mas e a inserção? Olha, a inserção tá lá misturada com as fibras do orbicular da boca, ou orbicular dos lábios, como vocês preferirem chamar. Levantador do lábio superior, ao lado o músculo zigomático menor, zigomático maior, que sai lá da face lateral do osso zigomático, mais abaixo o músculo risório. Depois eu tenho os abaixadores, que o risório fica logo no plano oclusal, né? Ele fica horizontal na direção aqui do canto da boca. Depois eu tenho os abaixadores, o abaixador do canto da boca ou do ângulo da boca, o abaixador do lábio inferior, o músculo mentoniano e o próprio músculo orbicular da boca. Então, gente, dá uma olhada o entrelaçamento que acontece aqui, tanto na região do lábio inferior como na região do lábio superior. Dá uma olhada como que é a disposição desses músculos. Saindo do canto da boca, eu tenho o depressor do ângulo da boca. Só que por baixo desse músculo, eu tenho o depressor do lábio inferior. Então, são dois músculos que praticamente estão sobrepostos. Dependendo da profundidade da agulha que eu aplico a toxina botulínica, eu posso pretender aplicar num músculo, por exemplo, no depressor do ângulo da boca, para evitar esse movimento aqui, ó. E eu acabo pegando o depressor do lábio inferior. Por quê? Por conta dessa relação íntima que esses músculos apresentam entre si. A mesma coisa acontece com os levantadores do lábio superior. Olha, a origem desses músculos é distante, tá vendo? Desde o processo nasal até a lateral do osso zigomático. Só que esses músculos, eles se fecham e eles se inserem todos muito próximos, todos na região do lábio. Então é nessa questão da origem e da inserção que acontecem essas pequenas intercorrências. Por exemplo, quando a gente vai pretender aplicar um ponto de toxina botulínica no orbicular do olho e eu acabo dispersando a toxina botulínica para o músculo zigomático maior. Só que o zigomático maior, ele tem a origem aqui, mas olha a inserção dele onde vai? No lábio. Então, se eu paralisar o músculo zigomático maior de modo não intencional, esse reflexo vai aparecer aonde? No lábio, causando uma simetria. Então, vocês percebem aonde que acontecem essas pequenas intercorrências? Aqui, por exemplo, o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Ele tem a origem aqui no processo nasal, do próprio osso nasal e no processo nasal do osso frontal. E a sua inserção lá no lábio superior? Às vezes eu vou aplicar 2 unidades, 1,5 unidade no músculo nasal, só que eu aplico muito perto da borda do nariz. Para onde que essa toxina vai dispersar? Para o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Aonde que isso vai me trazer o reflexo? No lábio superior. Então, essas pequenas assimetrias, elas não acontecem por dispersão ou por migração do produto, tá? Elas acontecem pelo entrelaçamento dos músculos e pelo conhecimento da origem e da inserção desses músculos que estão ligados com o sorriso, ok? Então, vamos ver rapidamente aqui cada um desses músculos para depois a gente falar
dos problemas isolados, de quais as possibilidades de assimetrias que podem acontecer. Bom, levantador do lábio superior e da asa do nariz. É esse músculo estreitinho em verde aqui. Ele é um músculo muito delicado em formato de faixa, uma pequena faixa encontrada ao lado de ambos os lados do nariz. Se origina na parte superior do osso frontal da maxila e vai passando látero inferiormente sobre a cartilagem da região alar da lateral do nariz e se funde com as fibras do levantador do lábio superior e do orbicular da boca, aqui como vocês estão vendo, tá? Por ser um músculo muito estreito, a posologia de toxina botulínica para esse músculo também deve ser muito pequenininha quando a gente quer abordar o levantador do lábio superior. Uma unidade e meia já é suficiente para abordar esse músculo, tá? Levantador do lábio superior, lateralmente a ele, aqui foi rebatido o músculo orbicular do olho para que vocês pudessem visualizar a origem dele. Por quê? Porque ele é muito fino, semelhante a uma folha que se origina da fossa canina, acima do forame infraorbitário, e segue inferiormente em direção ao ângulo da boca para se inserir aqui, ó, na região do modíolo, onde se funde com outros músculos. Quando esse músculo se contrai durante o sorriso, a gente tem a suspensão do lábio superior. Então, são vários músculos que agem em conjunto para levantar o lábio superior. Levantador do lábio superior e da asa do nariz, levantador do lábio superior, zigomático maior e zigomático menor. São 4 músculos que juntos contraem-se para levantar o lábio superior durante o ato de sorrir, tá? Então, vamos lá. O zigomático menor, ele é semelhante ao zigomático maior, que vem logo aqui, ó, do lado, e ele tem origem na superfície lateral do osso zigomático. Olha, eu já tô aqui lateralmente ao músculo orbicular do olho e vem diagonalmente em direção aos lábios, se inserindo também, misturando as suas fibras com as fibras do orbicular da boca, tá? Ele se insere na pele do lábio superior, medialmente ao zigomático maior, ou seja, logo do lado dele eu tenho um músculo de mesmo nome, que é o zigomático maior, tá? Que vai se inserir um pouquinho mais lateralmente a ele, lá no arco zigomático. Zigomático maior, ó, lateralmente ao zigomático menor, eu tenho então o músculo zigomático maior, que é um músculo muito estreito, assim como toda a musculatura da mímica, eles são músculos muito delgados e estreitos, que se origina da superfície lateral do osso zigomático e se estende também diagonalmente até o ângulo da boca. Aí ele contribui na formação do modíolo ao interagir com outros músculos da face. Essa região aqui é a região que a gente chama de modíolo, tá? Então, todos esses músculos em conjunto, eles levantam o lábio superior quando em contração, associados aos depressores do lábio inferior, tá? Para que isso aconteça, o músculo orbicular da boca tem que estar relaxado. Músculo risório. Então, eu separei aqui entre os músculos superiores, os músculos inferiores, e eu tenho um músculo aqui que ele fica horizontalmente na região do modíolo, que é o músculo risório. O risório é um músculo altamente variável, ou seja, a sua anatomia varia muito. E ele é inconsistente, ou seja, nem todas as pessoas apresentam esse músculo na realidade. Por isso que quem tem a inserção desse músculo aqui na pele da bochecha, tem a covinha. Aquela covinha no meio da bochecha, ela acontece em decorrência da inserção do músculo risório. E nem todos apresentam essa inserção presente na região da bochecha. Ele se origina de vários pontos que podem incluir desde a fáscia da glândula parótida, a fáscia do músculo masseter, e essa inter-relação aqui com o músculo masseter é que eu quero falar para vocês daqui a pouquinho, platisma e ocasionalmente do arco zigomático. As fibras do risório convergem medialmente e seguem horizontalmente
em direção aos ângulos da boca, onde se fundem com os outros músculos da face, também para ajudar a criar a região do modíolo, tá? Então a gente falou do zigomático menor, do zigomático maior e do músculo risório. São 3 músculos que em conjunto auxiliam na formação do modíolo no canto da boca, tá? Seguindo, então, agora a gente vai falar sobre os abaixadores. Eu já tô terminando essa parte da revisão, tá, gente? Só mais um minutinho que a gente já entra no conteúdo da aula, mas eu preciso que vocês visualizem essa imagem aqui para poder entender como acontece a dinâmica desses músculos e por que é que eu posso aplicar uma toxina num lugar e ter um efeito muito à distância, muito longe do local de aplicação, tá? A gente já está terminando aqui a revisão. Abaixador do ângulo da boca, tá em verdinho aqui. Ele também é chamado de depressor do ângulo da boca. É um músculo triangular que se situa na lateral do mento. Olha, lateral a região do mento, de cada lado da face. Se origina da linha oblíqua e do tubérculo mentual da mandíbula e segue quase que verticalmente e superiormente também para se inserir na região do modíolo. Quando esse músculo contrai, ele faz esse movimento aqui, olha. Quando a gente puxa, faz cara de triste, tenta fazer vocês aí. Faz a depressão do ângulo da boca, ó. Quem faz a depressão do ângulo da boca é o músculo depressor do ângulo da boca. Junto com o platisma, que também se contrai, porque as fibras dele se fundem aqui na região do ângulo da mandíbula, a gente consegue abaixar os cantos da nossa boca, tá? Por isso é que hoje a gente tem o hábito de abordar com toxina botulínica o depressor do ângulo da boca, principalmente no tratamento das rugas de marionete, porque fica aquele aspecto de que a boca, de que o queixo é separado do contexto da face, cria aqueles 2 vincos aqui, que não só são por conta do volume de gordura da região do jol, mas por conta da ação muscular dos depressores do lábio inferior, tá? Então é por isso que hoje em dia a gente tem o hábito de observar muito cautelosamente a dinâmica da musculatura da mímica no terço inferior da face, principalmente para ter uma melhor performance no tratamento com os preenchedores à base de ácido hialurônico. Porque eu posso trabalhar com uma quantidade grande de volumizador se eu não souber trabalhar com a questão dinâmica da musculatura, eu não vou obter a melhor performance e o melhor resultado. Então hoje a gente aborda o depressor do ângulo da boca quando o paciente tem aquele sorriso triste, ou quando a gente está trabalhando com ácido hialurônico no tratamento das rugas de marionete, e em várias situações onde a gente percebe que a dinâmica e a contração desse músculo está sendo excessiva e está prejudicando a naturalidade do contexto desse conjunto. Eu quero fazer um particular aqui, uma consideração particular, que lógico que quando a gente trata do terço inferior da face com toxina botulínica, é extremamente importante autoconhecimento da anatomia, da origem e inserção desses músculos. Porque, olha, enquanto eu falo, eu tenho a movimentação de todos esses músculos em conjunto. Qualquer passo errado, qualquer posologia inadequada, a gente pode comprometer a naturalidade da fala do nosso paciente, que é exatamente o assunto da aula de hoje. Então, a gente quer evitar ao máximo esse tipo de intercorrência, esse tipo de imprevisto. E a melhor forma de lidar com esse tipo de imprevisto é, de fato, conhecendo um pouco a dinâmica abaixo do abaixador do ângulo da boca. A gente tem um músculo oblíquo e mais retangular, que é o abaixador do lábio inferior. Reparem que a inserção desse músculo acontece aqui na região do ângulo da mandíbula e ela se mistura com as fibras do platisma, que é um músculo que cobre toda a região do pescoço. Então, por isso é que eu tenho esse tipo de movimento, olha. Quando eu tento contrair o meu pescoço, eu trabalho com toda a musculatura depressora do lábio inferior. Não tem como separar
a dinâmica de um com a dinâmica do outro, porque ambos são depressores e eles estão entrelaçados entre eles em suas inserções. Joia? Então, o depressor do lábio inferior, ele é um pequeno músculo quadrado, mais quadrado do que triangular como os outros, encontrado na região do mento. Ele se origina da linha oblíqua da mandíbula e se continua com a parte labial do platisma. O músculo segue superomedialmente para se inserir na pele e submucosa do lábio inferior, tá? Então, a dinâmica é mais ou menos assim. Quando a gente sorri, ó, a gente contrai os levantadores e os abaixadores e relaxa o músculo orbicular da boca. Quando eu faço o bico, eu contraio o orbicular da boca e eu relaxo todos os levantadores e abaixadores do lábio superior e inferior. É mais ou menos essa a dinâmica dessa região. Joia? O músculo mentoniano. O músculo mentoniano, ele é bastante interessante. Por quê? Porque ele é um músculo que não participa ativamente da fala. Ele não deveria, pelo menos, participar, mas em pacientes que têm excesso da contração do músculo mentoniano, como os pacientes que têm a face muito alongada ou pacientes que respiram pela boca, eles têm excesso de contração da musculatura mentoniana, a gente percebe aquela aparência de casca de laranja ou de celulite no queixo. Vocês já repararam? Tenta fazer, força o queixo de vocês, vocês vão ver que fica tudo enrugadinho. São as fibras do músculo mentoniano. Quando que ele está excessivamente contraído? Quando ele é utilizado como compensação para poder realizar o vedamento dos lábios. Isso, na maioria das vezes, acontece em pacientes que respiram pela boca, que têm rinite alérgica, que dormem com a boca aberta, porque o músculo, ele quando não é usado, ele acaba ficando flácido, hipotônico, que é o que acontece com os lábios do paciente respirador bucal e daquele paciente que tem a face muito alongada. Então, gente, conhecer um pouquinho a respeito dessa dinâmica da fala, da deglutição e da respiração ajuda muito na avaliação e no diagnóstico dos pacientes de harmonização orofacial também. Porque com esse conhecimento a gente consegue identificar algumas das compensações que esses pacientes realizam durante os seus movimentos e sua dinâmica do dia a dia, seja fala, deglutição, respiração, tá? Então, a gente tem recursos dentro da harmonização para poder trabalhar suavizando essas compensações excessivas. Por exemplo, se o paciente tem a face muito alongada e ele não tem comprimento de lábio para fazer um vedamento passivo, o que a gente pode usar como recurso? O próprio preenchimento labial. A gente sabe que dentro do preenchimento labial eu posso fazer o aumento tanto de projeção quanto de altura do lábio superior e inferior. Então a gente tem que usar esse recurso a nosso favor, favorecendo o vedamento do lábio daquele paciente respirador bucal. Só que para isso eu preciso também trabalhar relaxando a musculatura mentoniana. Por quê? Porque eu consigo um resultado final muito mais agradável. Aquele paciente que ficava com a boca ressecada e entreaberta e o lábio, quando ele fecha, o mento fica todo contraído, a gente consegue suavidade de que jeito? Volumizando os lábios e relaxando a musculatura mentoniana com toxina botulínica, tá? Então, não basta conhecer o seu paciente estaticamente. Você precisa conversar e você precisa entender como é a dinâmica dos movimentos funcionais do seu paciente, para poder fazer um planejamento mais assertivo que vá de encontro à naturalidade, porque ninguém é estático. Não adianta a gente fazer uma avaliação estática de harmonização facial, a gente precisa ver esse paciente em movimento. Não é o que a gente faz quando a gente aplica toxina botulínica no terço superior da face? Respeitando a expressividade e a naturalidade dos movimentos do meu paciente? Se eu não respeitar a expressividade do meu paciente durante a minha aplicação de toxina botulínica, eu vou ter um resultado artificial e congelado.
e o paciente não quer perder a naturalidade. Então, isso também se aplica aos procedimentos de preenchimento e de bioestimulação de colágeno, tá? Isso se aplica no conhecimento da dinâmica da musculatura, da fala, da respiração, como esse paciente fala e se movimenta, e interfere até na escolha da densidade do produto que eu vou escolher para preencher esse paciente, para fazer os preenchimentos, tá? Então, o conhecimento da anatomia hoje não é estático como era há 20, 30 anos atrás. Quando se estuda anatomia dinâmica, é quase que uma fisiologia. Anatomia e fisiologia se entrelaçam muito nos dias de hoje. Porque não adianta a gente saber qual é aquela estrutura, qual é aquele músculo, a gente precisa entender no movimento qual é a função daquela estrutura anatômica. Senão não basta ter o conhecimento anatômico, eu tenho que entender qual é a finalidade e como que aquela estrutura anatômica participa do contexto do meu paciente. Joia? Bom, então dando sequência aqui, eu falei sobre o músculo mentoniano e um último músculo, prometo que eu vou parar de falar da anatomia, é o orbicular da boca, que é o próprio músculo dos lábios. Ele é um músculo circular, muito parecido com um esfíncter que fica ao redor da boca e ele que forma a maior parte dos lábios. Ele é formado por duas partes, uma labial e uma marginal, e a separação entre elas é a pele ao redor, que separa a parte do vermelhão e a parte da pele do lábio superior. Ambas se originam do modíolo, que é o cantinho da boca, que é uma estrutura fibrosada e muscular. Como vocês viram, a região do modíolo é a união de vários músculos levantadores e depressores, além de ter a presença de fibras nessa região também. Por que fibras? Porque, é o que limita a abertura da boca. Então, a gente tem um limite de abertura da boca justamente por conta dessa situação do modíolo que limita a abertura da nossa boca. Lateralmente, eu quero dizer. A parte labial passa medialmente nas áreas labiais e se insere na derme dos lábios, e a parte marginal passa no modíolo de um lado até o modíolo do outro e formam a zona de transição entre lábios e pele. Joia? Então, de posse desses conhecimentos de anatomia, eu tive um problema de assimetria nos lábios depois de uma aplicação de toxina botulínica. Onde é que está o erro, então? Qual é a situação que pode acontecer? Vamos ver, então. A primeira delas, e que eu listei aqui, é quando você vai aplicar toxina no músculo orbicular do olho, e a gente sempre tinha o hábito de fazer aqueles 3 pontinhos, né? Só que o que acontece? Este terceiro pontinho da região mais inferior, olha como ele fica próximo do músculo zigomático menor, tá? Então, se vocês não ficarem atentos, na hora de aplicar aquele pontinho na lateral do olho do paciente, vocês podem dispersar a toxina botulínica para a região do zigomático menor e, olha só, paralisando esse músculo, o efeito vai refletir, dando uma assimetria unilateral no lábio superior do paciente de vocês. Entenderam? Então, essa seria a primeira situação que vocês têm que tomar cuidado. Aqui, olha. O reflexo da aplicação recai sobre o lábio. Segunda situação que eu quero que vocês prestem atenção para tentar ao máximo evitar que isso aconteça. Muitos dos nossos pacientes gostam de aplicar toxina no nariz. Sabe aquela ruga diagonal que fica aqui no nariz, que a gente fala que é a ruga do cheirinho ruim? Quando a gente faz a cheirinho ruim, fica uma linha diagonal. Essa linha diagonal, ela acontece por conta da contração do músculo nasal. Joia? Até aqui tudo bem. Mas o músculo nasal, ele vai desde o dorso do nariz até a base lateral do nariz. Então, cuidado, na hora de aplicar a toxina botulínica, sempre apliquem próximo ao dorso, próximo à linha do dorso do nariz. Porque quanto mais próximo da lateral do nariz, vocês vão acabar pegando um outro músculo, além do músculo nasal, que é o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz.
Dá para ver bem aí, olha? Então, ó, o músculo nasal, ele é toda essa extensão. Se eu aplicar aqui, eu pego no músculo nasal. Se eu aplicar aqui, eu também pego o músculo nasal. Só que com a diferença de que quando eu aplico muito próximo da lateral do nariz, eu posso dispersar a toxina botulínica para o levantador do lábio superior. E onde o levantador do lábio superior e da asa do nariz vai ter reflexo? Do lábio superior. E aí vocês podem deixar um dos lados do lábio superior do paciente de vocês arriado. Por quê? Porque ele vai perder a força de suspensão. Porque se a gente paralisar esse músculo, justamente a gente paralisa esse músculo quando a gente quer limitar o sorriso gengival do paciente, tá? Então, segundo ponto. Primeira situação, cuidado na hora de aplicar no orbicular do olho para não dispersar a toxina botulínica para o músculo zigomático menor. Segunda situação, cuidado na hora de aplicar toxina botulínica no músculo nasal para vocês não dispersarem toxina para o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Porque, olha, o reflexo vai ser diretamente no lábio. E como estamos falando de músculos extremamente delgados, pouca quantidade já faz muita diferença. Uma unidade já vai causar uma assimetria no sorriso do paciente de vocês. Então, terceira situação, olha que situação inusitada. Eu vou aplicar no masseter, eu não respeito a profundidade do músculo masseter e acabo abordando o músculo risório, que é um músculo muito mais superficial. Aí o que acontece? O paciente vai sorrir e ele fica com um dos lados limitados. Então a gente vai causar uma assimetria unilateral, novamente, no sorriso do paciente, tá? Essa situação pode acontecer também se vocês fizerem uma aplicação de toxina botulínica terapêutica e o paciente deitar. Por quê? Porque aí sim eu vou ter uma migração do produto. E qualquer pequena migração, qualquer pequeno deslocamento do produto, fala, Carla, mas eu ouvi dizer que assim que eu injeto a toxina botulínica, imediatamente ela é internalizada no músculo e não precisa nada desses cuidados de não deitar. Tá, eu vou justificar para vocês em cima da fisiologia e do mecanismo de ação. É rápida a internalização da cadeia leve da toxina botulínica? É, mas fisiologicamente ela leva em média 90 minutos. A gente fala em 3, 4 horas porque sabe que o nosso paciente ele sempre acaba encurtando o tempo, mas em média 90 minutos, não é imediato, tá? O tempo que aquela pápula leva para reabsorver, aquele tempo onde você percebe o líquido superficializado é o tempo onde ele ainda não internalizou no músculo, tá? Durante esse tempo, ele pode sim, se você fizer massagem ou se você deitar, ele pode deslocar e um pequeno deslocamento de posição do líquido pode abordar um músculo diferente e aí vocês acabam abordando o músculo risório e vão ter uma assimetria de sorriso. Olha, uma última situação que eu quero mostrar para vocês é, vocês vão aplicar no músculo platisma. Por quê? Porque tem muita gente que gosta de abordar, eu também em algumas situações gosto de abordar o músculo platisma para evitar aquele excesso de contração da região do pescoço, tá? E aí você vai aplicar na região do platisma e você pega quais músculos? Depressor do ângulo da boca e depressor do lábio inferior. Por quê? Porque praticamente na região do mento, olha, de ruga de marionete a ruga de marionete, eu tenho interposição em camadas de 3 músculos. Mais superficialmente eu tenho o depressor do ângulo da boca, atrás dele, mais profundo, eu tenho o depressor do lábio inferior e em cima de todos eu tenho o músculo platisma que recobre todos os outros dois, tá? Então, como eu faço para evitar esse tipo de intercorrência? Façam o traçado da linha de marionete, porque olha, se eu traçar uma linha do modíulo ao modíulo,
os depressores, eles ficam entre a linha do modíulo até o modíulo. E aí vocês apliquem a toxina botulínica no platisma da linha do modíulo para posterior. Assim vocês evitam a dispersão da toxina botulínica para qualquer músculo depressor do lábio inferior e evitam qualquer tipo de assimetria ou de intercorrência. Tá certo? Então, basicamente era dessas situações que eu queria comentar com vocês, mas a verdade, gente, é que para evitar qualquer tipo de intercorrência com as aplicações de toxina botulínica, vocês devem dominar o máximo possível a anatomia, o conhecimento da anatomia e o conhecimento da origem e da inserção dos músculos da mímica, tá? Muito além de conhecer a origem e a inserção dos músculos da mímica, é importante entender que esses músculos têm algumas características peculiares, que são músculos extremamente delgados, eles não apresentam fáscia, o que faz com que esses músculos se entrelacem entre eles, então é muito difícil, até numa dissecação de cadáver, separar esses músculos em alguns pontos, diferenciar principalmente ali na origem, na inserção, onde algumas fibras se misturam com outras, tá? Então, quanto mais vocês dominarem o funcionamento, a finalidade de cada músculo no contexto da dinâmica da face, mais vocês vão observar detalhes e individualizar as aplicações de toxina botulínica de vocês. Faz sentido que um paciente mais longilíneo, de rosto mais alongado, tenha uma musculatura mais estirada, mais alongada, mais delicada do que aquele paciente que tem uma face mais quadrada, que é um pouco mais robusto e que tem toda a musculatura do corpo um pouco mais robusta. Comecem a observar essas diferenças entre os pacientes de vocês, porque aí vocês vão entender melhor e vão conseguir individualizar cada vez mais as aplicações de toxina botulínica de vocês. Pode parecer maçante falar de anatomia, mas de fato não tem outro modo de se dominar a harmonização facial senão conhecendo a anatomia de todos os planos, não só do músculo. Quando a gente fala em toxina, é importante a anatomia da musculatura, mas a gente precisa também entender a anatomia da pele, né? E das camadas mais profundas, quando a gente pensa em bioestimulação, em preenchedores, ou seja, eu tenho que entender a anatomia em todos os planos, eu tenho que entender a anatomia do envelhecimento em todos os planos, e logo a gente vai falar sobre esse assunto, porque é extremamente importante entender como cada plano da face envelhece, e entender a fisiologia, porque entendendo a fisiologia, você sabe como o corpo reage em contato com a toxina botulínica, como o corpo reage em contato com o preenchedor de ácido hialurônico, como o corpo reage em contato com o bioestimulador de colágeno. Então, entendendo a fisiologia e o mecanismo de ação desses produtos, vocês vão se tornar cada vez mais seguros dos procedimentos que vocês estarão realizando no dia a dia de vocês, tá bom?